Meus amigos, a situação do clã Bolsonaro a cada dia que passa fica mais difícil. O Frederico Wassef, que afirmou mais uma vez que é advogado do Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, aparentemente tem aquilo que eu falei para vocês mesmos no vídeo de ontem. Ele tem uma bomba na mão e que pode soltar a qualquer momento. Segundo pessoas do ciclo de amizade, tanto do Frederico Wassef quanto do clã Bolsonaro, diz que o tempo todo o Frederico Wassef se gabava que o homem-bomba não era o Queiroz, o homem-bomba era ele. Ele tentou, inclusive, numa entrevista que ele deu para Andréa Sadi e para outros meios de comunicação na noite passada, insinuar que não existe nenhum tipo de crime, que ele é inocente, que ele não tem medo de ser preso, porque ele não cometeu nenhum tipo de irregularidade. Eu não teria essa certeza toda, mas eu vou explicar por que ele está falando isso também. É um direito dele se imaginar inocente, né? Até que se prove o contrário, todo mundo é presumidamente inocente. Então, vamos dar essa presunção legal para ele aí, que é o que ele está tentando fazer. Porém, ele está fazendo uma confusão com a moradia, a residência e o domicílio. Ao ele dizer, por exemplo, que o Queiroz não morava na casa dele. E sim, o Queiroz morava na casa dele. Eu vou explicar melhor para vocês depois da vinheta, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Bolsonaro está numa situação muito mais complicada do que ele imaginava. Uma situação que, em tese, deveria afetar diretamente o Flávio Bolsonaro, está respingando nele, porque ele fez um monte de baboseira nesse pouco mais de 1 ano e meio de governo, apoiou esses grupos extremistas aí que estavam do lado dele, até onde se sabe, deputados ligados a ele, e segundo a CPMI das fake news tem investigado, até mesmo os filhos do Bolsonaro podem estar envolvidos, por exemplo, em patrocínio de fake news aí, em disparo nas redes sociais para poder atingir adversários políticos e até mesmo outros poderes. E agora, na última semana, ele fez uma baboseira maior ainda. Ele foi conivente com a fuga do Abraham Weintraub. É isso que a gente tem de falar. As pessoas podem até tratar com outros termos, mas em linguagem direta, popular e certa, o Abraham Weintraub fugiu do Brasil para não arcar com as responsabilidades jurídicas que ele tinha aqui, e essa fuga foi patrocinada pelo governo brasileiro. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, com o Dead Consciência sobre isso. Eu não sei se vai sair hoje ou amanhã, mas eu espero que vocês acompanhem esse vídeo aqui. Embora pro vídeo. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que a gente compartilha aqui, pega esse ou outro vídeo que a gente tem aqui no canal que você acha importante e manda para o máximo de pessoas possível, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a rede de informação aqui do canal. E caso você queira patrocinar meu trabalho de alguma maneira, na descrição do vídeo tem as informações de como esse apoio pode acontecer, e aqui embaixo, na verdade aqui embaixo, no botão Seja Membro do YouTube, você pode clicar, se tornar membro do canal, e com o apoio de vocês aqui no Seja Membro e lá no Apoia-se, a gente consegue disponibilizar cursos para vocês que estão apoiando aqui o nosso trabalho e para os apoiadores que não podem apoiar financeiramente. E caso vocês queiram adquirir também o nosso curso básico de ciência política, que tem certificado inclusive ao fim do curso, primeiro comentário fixo aqui vai estar lá o link do curso básico de ciência política, custa apenas R$30 e você ainda pode parcelar lá na Hotmart. Pois bem, meu povo, parece que aquilo que parecia impossível de acontecer começou a acontecer. A gente está vendo aí o clã Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro se desmoronando aos poucos. A gente viu primeiro que começou lá com os apoiadores das milícias virtuais e dos atos antidemocráticos sendo expulsos, por exemplo, lá em Brasília, da Praça ali dos Três Poderes. Depois vimos, por exemplo, a Sara Geromini ser presa também, inclusive teve a sua prisão prorrogada, a sua prisão temporária prorrogada. O Abraham Weintraub também não foi excluído do inquérito das fake news e por conta disso, na visão de algumas pessoas, como na minha particularmente, o Bolsonaro deu fuga ao Abraham Weintraub, inclusive possivelmente cometendo crime de corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. Como eu já disse no início do vídeo, eu vou fazer um vídeo sobre isso com o Dead Consciência, onde a gente vai explicar um pouco mais a parte jurídica envolvendo essa saída do Abraham Weintraub do Brasil para os Estados Unidos, porque Bolsonaro vai se complicar mais ainda nessa situação. A gente precisa lembrar, inclusive, que lá em março, por exemplo, o Facebook mandou um relatório para a CPMI das fake news e que já ficava comprovado que uma das páginas que promoviam ataques a opositores de Bolsonaro, criação de fake news e disparo de informações falsas através de algumas redes sociais, ela era controlada dentro do gabinete do então deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Inclusive, o próprio login de acesso
endereço e o telefone cadastrado na página chamada de página Bolsofeios, ela era o e-mail do assessor do Eduardo Bolsonaro e o telefone cadastrado também era o do assessor do Eduardo Bolsonaro, ou seja, a coisa começou a feder mais e mais. Só que agora, depois das bobagens que o Bolsonaro começou a falar sobre os outros poderes, sobre o acabou, poxa, eu não vou tolerar mais isso, estão fazendo algo errado, eu vou tomar tal atitude, eu vou tomar tal atitude, ele está percebendo que o STF, como representante do judiciário, e alguns deputados e senadores como representantes do legislativo, têm feito a sua função corretamente. E, em consequência disso, a gente está vendo o cerco se fechando. Os crimes foram cometidos e, como foram cometidos, os responsáveis precisam ser punidos. É simples assim. Ele pode não aceitar, ele pode não gostar, mas é assim que funciona a lei e a lei tem que ser para todos. Ela pode demorar, como eu já falei aqui em algumas vezes, para a justiça ser feita, mas de um momento ou outro a justiça sempre será feita. O resultado pode não ser aquele que a gente quer, mas em um momento ou outro a justiça sempre será feita. E o Frederico Wassef, que é atualmente o homem-bomba do governo Bolsonaro, deu uma entrevista para André Sadi dizendo que o Queiroz não estava escondido na casa dele, que ele não pode falar muita coisa porque senão ia entregar a estratégia jurídica dele em defesa do Flávio. E na minha opinião isso aí ele disse que não podia falar mais, porque ele daria um tiro no pé se ele falasse mais. E na minha opinião ele já deu esse tiro no pé ao insinuar que o Queiroz estava na casa dele como parte da estratégia de defesa do Flávio Bolsonaro. Ele voltou a frisar de novo, inclusive, que é sim advogado do Jair Bolsonaro e também do Flávio Bolsonaro. A gente tem visto alguns portais já divulgando que o Flávio vai procurar outro advogado, mas eu não sei se o Wassef vai aceitar isso tranquilamente não. Algum cala-boca vai ter de ter para o Frederico Wassef aí, para ele poder aceitar se desvincular do governo Bolsonaro. Sobre a questão de ele ser culpado ou não, de ele poder ser preso ou não, isso é subjetivo. Como assim, Carlito? Existem juristas que interpretam que ele cometeu sim crime de obstrução de justiça e existem especialistas que alegam que não ocorreu crime de obstrução de justiça. Porém, com a divulgação de algumas mensagens que já estão públicas aí, aparentemente a situação tende a se complicar mais ainda e eu não descartaria a prisão do Frederico Wassef, não. Até porque alguns atos que ele cometeu foram atos vistos como ilegais e até mesmo, dependendo da interpretação dos juristas, podem também ser interpretados como atos criminosos. Como eu já disse para vocês, ele mesmo se considera uma bomba relógio, o homem-bomba do governo Bolsonaro, e ele tentou criar ali aquela confusão de moradia, residência e domicílio, dizendo que o Queiroz não morava na casa dele. O Código de Processo Civil e o Código Civil estabelece mais ou menos ali o que seria moradia e residência, o domicílio e residência. E aqui no blog do Direito, eu encontrei, de forma bem organizada e bem feita, um quadro aqui explicando para vocês mais ou menos a diferença de moradia, residência e domicílio. Eu vou falar para vocês um por um aqui, eu vou colocar o quadro na tela, obviamente, para vocês acompanharem, mas tudo que foi dito aqui estará no primeiro comentário fixo. E segundo o quadro postado aqui no blog do Direito, moradia seria o seguinte: seria o local onde a pessoa física se estabelece temporariamente. O que aconteceu, por exemplo, com o Queiroz. O Queiroz estava temporariamente lá em Atibaia, na casa do Frederico Wassef. Então ele estava sim morando em Atibaia, sim morando na casa do Frederico Wassef. A moradia tem caráter provisório e o indivíduo não transfere toda a sua vida para o local, como acontece, por exemplo, com o Queiroz na casa do Frederico Wassef. Já a residência é o local onde a pessoa física se estabelece permanentemente de caráter habitual, ou seja, ela pode até ter mais de uma residência e habitualmente ela fica ali naquela residência ou na outra. O indivíduo transfere alguns aspectos da sua vida para o local, como acontece, por exemplo, com o Frederico Wassef, que teoricamente teria mais de uma residência e uma delas seria, por exemplo, lá em Atibaia, onde ele tem também, segundo ele mesmo, um escritório de advocacia. Já o domicílio é o local onde a pessoa física se estabelece definitivamente, com o ânimo de se estabelecer ali, de ficar, de não sair dali. Ela tem caráter definitivo e toda a vida do indivíduo é levada para lá. Eu vou deixar para vocês o link do que eu falei para vocês aqui no primeiro comentário fixo, mas fica evidente aí que sim, o Queiroz estava morando na casa do Frederico Wassef em Atibaia. E isso não é uma coisa que eu interprete ou que você que segue o meu canal interprete. É algo que a lei reconhece como morada. Na minha opinião, o que é que vai acontecer especificamente? Eu acho que o Frederico Wassef vai ser tirado do caso
do Flávio Bolsonaro com as rachadinhas e acho também que ele vai ser desvinculado do governo Bolsonaro. Mas vai ter sim um acordo à la House of Cards nos bastidores da política para que ele fique calado. Mas eu acredito que se tentarem desmoralizar ele, se tentarem prender ele, ele vai abrir o bico, porque ele quer ter destaque, ele quer chamar atenção, ele quer ser importante. E a gente está vendo que o Bolsonaro e os bolsonaristas amam dar espaço, palco, voz e vez para gente desqualificada e despreparada ao nível do Frederic Wassef. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí, mas eu não teria tanta segurança se fosse os Bolsonaros não, porque a situação tá ficando complicadíssima. Hoje de manhã, por exemplo, a polícia já cumpriu mandato de busca e apreensão lá na chácara que tinha alguns extremistas de direita, né, que apoiavam Bolsonaro, e aí encontraram cofre, cartazes, panfletos, fogos de artifício, encontraram também algumas armas brancas lá na mão deles. O Frederico Wassef tá aí nessa mensagem pro Bolsonaro, alegando aí que o Bolsonaro ainda é seu cliente, que ele não sabia de nada sobre o Queiroz e nem o Flávio sabia de nada sobre o Queiroz. Porém, algumas mensagens vazadas, como eu já disse já mais de uma vez, dão a entender que sim, ele sabia sim quem era o Queiroz, sabia sim onde o Queiroz estava, casualmente fazia a interlocução entre o Queiroz, o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, pelo menos é o que dá a entender nas mensagens que vazaram. Eu queria deixar claro mais uma vez aqui que o cerco está fechado e por isso esse desespero. Bolsonaro pode ter a chapa cassada no TSE, a popularidade está caindo, ele deu fuga ao Abraham Weintraub, o advogado do Flávio Bolsonaro estava escondendo a principal ligação entre as rachadinhas e o Flávio Bolsonaro na casa dele, que era o Fabrício de Queiroz, e na minha opinião, o Bolsonaro está sem saber o que fazer, porque ele está sentindo um impeachment e até mesmo algumas possíveis condenações judiciais após a sua saída do governo, chegando ali a tiracolo dele. Comenta aqui o que é que você acha dessas informações, compartilha esse vídeo se você acha importante, e no mais, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.